E aí pessoal, eu estou aqui para tentar mostrar para vocês um pouco sobre as configurações de homúnculos e assistentes no Ragnarok Online. Para que o seu homúnculo ou assistente funcione corretamente, é preciso de uma configuração. Essa configuração é chamada de AI. Existem várias na internet, você pode encontrar várias por aí, porém a melhor, ou pelo menos a que eu uso, é o ASI AI. Você pode encontrar o ASI AI na descrição do vídeo, logo abaixo. As principais configurações dos homúnculos ou dos assistentes são autobuffs, skill, opções básicas, PVP mod, entre outras. Vamos a algumas aqui. Por exemplo, autobuffs. Isso ocorre quando ele tem uma skill e ele usa para dar um status ou algo relacionado a ele que é automático, né? Por exemplo, eu uso de Ether, né? E aí algumas skills eu prefiro não usar. Por exemplo, o Granito Armor, ou seja, a armadura de granito. Eu não uso ela, porque ela consome HP, enfim. Então eu deixei ela desabilitada. Magma, derretimento de magma, eu sempre uso, piroclástico eu sempre uso, entre outros. Então você pode estar configurando suas skills de acordo com o que você acha necessário, né? Infelizmente eu não conheço todas as skills, inclusive não tenho todos os homúnculos, por isso eu não tenho como passar todos os parâmetros de todas as skills. Outra que você pode configurar é a auto skill, ou seja, quando ele encontra um inimigo, alguma coisa, qual skill ele deve usar. Por exemplo, derretimento de lava, entre outros, né, que você vai querer que ele sempre use é, essa skill. Derretimento de magma, quantos inimigos, né, que ele vai ter, ó. Você tem, você tem como configurar qual a quantidade de inimigo, buff mod, ó, que ele é 2, ou seja, quando ele encontrar dois inimigos ele vai encontrar vai usar skill. Tem as outras opções, que é as básicas, que determina algumas configurações como o HP dele, quanto ele vai atacar, quando ele não vai atacar, né? Ou se ele vai apenas se defender. Você pode determinar também o SP que ele vai estar utilizando. Uma configuração às vezes importante é o tipo do homúnculo que você está usando. Aí você tem todos os três tipos: a Leaf, o Amirt ou o Filir. O Vamir é um proveniente de todos, ou seja, não precisa determinar, porque ele é um híbrido. Então você vai usar ele independente de qualquer outro. Porém, se for uma Filir ou uma Leaf, você precisa determinar ela aqui, para que ele use a skill correspondente a este homúnculo, né? Outra coisa também que você pode determinar é o PVP mod, se ele vai estar ativo, se não vai estar ativo, se ele, no PVP ele vai atacar alguém ou não vai atacar, né? Essa daqui é bastante importante. Se você ativar o Kittig, ele vai fugir dos monstros, ele não vai atacar. Aí você pode determinar aqui se ele vai atacar ou se ele vai fugir e defender. Às vezes você quer que ele fuja do monstro porque você vai matar lá um MVP. Então ele não vai atacar o MVP, você pode forçar ele a fugir do MVP. Então você pode determinar com que ele fuja do MVP enquanto você ataca. E ele vai apenas se defender dos outros monstros, né? Na configuração ainda nós temos o mercenário, a configuração de mercenário, que segue quase que as mesmas regras. A auto buff são onde ele vai usar os auto buffs. Você vai determinar qual buff que você vai querer que ele use, né? As auto skill, ou seja, as skills que ele vai usar automaticamente, e as opções básicas que seguem a mesma regra do homúnculo, né?
Aí só que muda a questão de algumas configurações. E o PVP Mod também, que é importante, às vezes você quer entrar no PVP e quer que ele ataque. Nas configurações de táticas, é importante às vezes você colocar as táticas que você vai estar querendo usar para cada monstro específico. No meu caso, eu denominei os MVPs e o que, que eu quero que ele faça, porque eu usei uma configuração especial ao qual eu defini no meu AI para que ele faça uma, uma determinada skill quando tem marcado EQC. Se tiver o EQC, ele vai simplesmente usar a cinza vulcânica no MVP e automaticamente o derretimento de magma ele vai estar sempre usando, né? Entre outros, você pode configurar todas as táticas que você quer aqui para cada um deles e o que, que ele vai usar. Se ele vai usar todas as skills, ou se ele vai usar atacar primeiro, fugir, reagir, ignorar, enfim, você pode configurar todas elas. Para o mercenário, eu não defini regras, não defini táticas. Por isso ele vai apenas reagir caso um desses monstros me ataque. Ou eu posso colocar ele também para atacar, enfim, posso colocar o que eu quiser. Porque geralmente eu uso o múnculo e o assistente atrás. Ou seja, o assistente vai sempre estar se movendo atrás do múnculo. O múnculo primeiro ataca e o assistente dá o suporte devidamente para aquele monstro, né? No PVP Táticas, você pode também determinar o que, que ele vai fazer. Por exemplo, a aliança, se ele vai ignorar, o inimigo, o que, que ele vai fazer, os amigos. Enfim, você pode definir as regras para cada um das táticas. E você pode adicionar as novas táticas da sua configuração. Da mesma forma, os mercenários. Você também pode definir o que, que ele vai fazer. No meu aí, eu tenho algumas regras extras ao qual eu defini. Que, por exemplo, bugar sede, bugar derreter, bugar fortaleza, o delay do tempo cinza, quando eu telo, se ele vai usar. Se ele vai usar cinza nos MVP e usar derreter também nos MVPs. Assim, se tiver na táticas, ele vai simplesmente usar de acordo com a EQC. Caso tenha, ele vai usar. Se eu coloquei o que ele vai usar cinza, se ele está na EQC, ele simplesmente vai usar cinza lá naquele MVP específico qual eu defini. Ele não vai usar nos outros simplesmente porque não estão nas regras. Assim eu tenho que colocar todos eles de acordo com o que eu acho necessário. Até mesmo porque senão ele ficaria soltando cinza em todos os monstros e eu acredito que leva um tempo e não é muito aconselhável. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o múnculo dentro do jogo, que hoje está em manutenção, resolvi fazer esse vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.